hoje, como é terça-feira, é dia do nosso quadro infantil Crescer Bem. E aqui ao meu lado tenho o prazer de receber a fonoaudióloga Denise Terçariol, que vai falar sobre os distúrbios de comunicação na infância. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui hoje com vocês. Que bom, a gente que agradece. Denise, vamos começar falando dos tipos de distúrbio? Pode ser assim que as crianças geralmente apresentam? Pode ser assim. Então, a criança na fase até 5 anos de idade, mais ou menos, no período que a gente chama de um período de aquisição da linguagem, que a criança geralmente começa a falar as primeiras palavrinhas com 1 ano e 2 meses, tem criança um pouquinho antes, tem criança um pouquinho depois, mas por volta dos 2 anos a criança já está falando bastante coisa. E a gente fala que por volta dos 2 anos, a criança tem uma explosão do vocabulário, assim, quando ela começa realmente a falar bastante. Então, nesse período de 2 a 5 anos, que é o período da aquisição, podem acontecer alguns problemas. Então, às vezes, é uma criança que nasceu saudável, não nasceu com nenhum tipo de problema aparente, nenhuma dificuldade, todo o desenvolvimento dela aparentemente está caminhando bem, mas ela pode ter os 3 problemas mais comuns, nessa fase dos 2 aos 5 anos. A criança pode apresentar uma gagueira, que geralmente a gagueira se desenvolve nesta época do desenvolvimento, na infância. Dificilmente a gente tem as gagueiras que começam mais tarde, na idade adulta. A gente tem um problema dos distúrbios fonológicos, que a gente chama, que é um distúrbio onde a criança troca um sonzinho, que é um fonema, a letrinha, um sonzinho da fala, por outro sonzinho. Ou então ela deixa de falar aquele som. Então, isso a gente chama de distúrbio fonológico. E também nós temos as crianças que a gente tem que têm os atrasos da linguagem. Ou seja, em vez de ela começar a falar na idade esperada, ela atrasa para começar a falar e vai atrasando tudo. Então, aí é uma criança que fala poucas coisas ou fala de um jeito que ninguém entende o que ela fala. Ou ela fala muito pouco para a idade, ou ela fala de um jeito que ninguém entende o que ela fala. Então, que daí são os atrasos de linguagem, os retardos de linguagem. Então, basicamente, se fosse para falar em 3 quadros bem comuns, são esses 3. Tá certo. E por que as meninas geralmente falam mais cedo do que os meninos? Isso é uma característica realmente que é assim. Além das meninas falarem mais cedo do que os meninos, começarem a falar mais cedo estatisticamente, obviamente, que a gente não dá para comparar um filho com uma filha, porque às vezes pode acontecer que não seja assim, Mas estatisticamente, realmente, as crianças falam, as meninas falam mais cedo e, estatisticamente, os distúrbios da comunicação também são mais... Eles aparecem mais nos meninos do que nas meninas. Exato. Isso está relacionado com, inclusive, o funcionamento cerebral e tudo isso que vai envolver. Os meninos têm uma habilidade melhor motora do que as meninas. Então, a gente realmente, nós temos cérebros diferentes, nós somos diferentes. Isso a gente não pode negar, mas realmente... acontece. Entendi. E aí, o que um pai e uma mãe tem que estar atento nessa fase de desenvolvimento da fala da criança? De que fase a que fase ele tem que perceber, assim, já era para o meu filho estar fazendo tal coisa, não tá, é a hora de prestar atenção. Então, acho que uma coisa muito importante a gente tem é de pensar assim, olha, as crianças têm diferenças no desenvolvimento. Então, nós poderíamos ter crianças que começam a falar com 1 ano, já estão falando, e com 1 ano e meio falam tudo. Tem casos assim. Mas tem crianças que não, que são crianças que não significa que elas sejam lentas, mas elas começam a falar as primeiras palavrinhas, 1 ano e 2 meses, demora mais um pouquinho e tal. Mas... é esperado, sim, que a criança, por volta desse aniversário de 1 ano, ela comece a falar as primeiras palavras. Então, papai, mamãe, as coisas que são da referência dela. Quero, mamá, alguma coisa assim. Depois ela vai desenvolvendo essas palavras. Com 2 anos, é esperado que essa criança, como eu tinha falado antes, tenha uma explosão no vocabulário. Então, inicialmente, a criança fala uma palavrinha só. Então, ela quer falar, por exemplo, quer falar que o papai chegou. Então, ela vai falar assim, papai.
E ela não fala, papai chegou. Ela vai falar uma palavra que corresponde a uma frase inteira. Eu quero mamar. Ela não vai dizer, eu quero mamar. Ela vai dizer, mamar. Tá? Então, ela vai pegar elementos importantes de uma frase e é assim que ela vai se comunicar. Uma palavrinha para uma frase inteira. Depois, ela vai associando 2 palavrinhas para uma frase inteira. Por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, essa criança já está falando frases, porque entre 2 anos e 3 anos explode muito a linguagem da criança. Então, ela está falando as frases, né? Já consegue contar coisas que aconteceu no dia dela, se você ajudar, se o adulto ajudar. Então, foi na escolinha, o que fez? O que você fez lá? Eu brinquei. Brincou com quem? Aí ela consegue ir contando para você. Né? Depois a gente fala que dos 3 anos e pouco até os 4 anos, ela vai refinando todo esse vocabulário, vai aumentando um pouco mais o vocabulário e vai refinando porque ela vai administrando melhor essa questão das frases, da organização das frases e alguns sonzinhos também, porque assim, nenhuma criança começa, assim, não é esperado que uma criança comece a falar com todos os sonzinhos certos. Então, as crianças começam a falar, geralmente, palavras que são os sonzinhos que a gente chama dos bilabiais, que são os sonzinhos que são aqui anteriores, são na frente. Então, papai, mamãe. Então, esses sonzinhos que estão mais expostos aqui. E existe, sim, uma aquisição fonológica, né? Os primeiros sonzinhos e tal, mas não é uma coisa rígida. Isso muda de criança para criança. Então, não dá para falar assim, vou levar no fonoaudiólogo com 2 anos e meio, porque com 2 anos e meio, se não estiver falando aqueles sons, não está tudo errado. O que a gente sempre fala é, se a criança estiver falando de uma forma que as pessoas não entendam, ou que as pessoas tenham dúvida se o desenvolvimento está correto, precisa levar no profissional. Seja com 2 anos, com 2 anos e meio, com 3 anos. Por quê? Porque se você não identificar o problema precocemente, muitas vezes depois fica mais complicado de tratar. Né? Mas voltando a falar do desenvolvimento. Então, aos 4 anos... a criança tem ainda, é esperado que a criança ainda tenha alguns sonzinhos que ela troca, por exemplo, que a gente estava conversando antes. Então, por exemplo, a criança fala barata. Esse R do barata, que a gente chama de um R fraco, esse R, muitas vezes, uma criança com 4 anos não vai estar fazendo ainda. Ele vai falar baiata, ou ele vai falar balata, né? Carinho, em vez de ele falar, ele vai falar calinho, cainho, né? Talvez ele já fale o R do rato, do carroça, mas esse outro R ele não vai fazer. Os encontros consonantais, que são placa, presente, geralmente ele não vai estar falando nessa idade. Então, isso a gente vai esperar que até os 5 anos ele já dê conta de todo o processo fonológico. Certo. Então, ele dê conta de todas as troquinhas dos sons na fala. Mas é importante a gente ficar atento também que a questão não é só o que a criança troca dos sonzinhos na fala, embora isso seja bastante constante, é a maior preocupação da família, mas é como a criança fala. Né? O quanto ela fala, o quanto ela consegue falar das coisas que já aconteceram, do passado, o que ela consegue contar sobre o futuro. Então, não é esperado que uma criança consiga planejar o que ela vai fazer amanhã com 2 anos de idade. Sim. Né? Mas é esperado que, com 2 anos e pouquinho, se você estimular perguntando o que ela fez, ela possa te contar coisinhas do que ela já fez. Ela não vai chegar contando uma história para você, mas ela já consegue contar algumas coisinhas. Perfeito, entendi. E fatores de risco, Denise? Porque, às vezes, as mães não se preocupam muito com isso. A chupeta, o bico, o chupar dedo, isso tudo pode influenciar na fala, no desenvolvimento da fala da criança ou não? Olha, a chupeta tão falada, ela tem as suas... tem controvérsias, né? Então, assim, existe O que a chupeta faz? A chupeta ela pode trazer uma alteração nos dentes. Né? Ela pode trazer uma alteração nos dentes. Ela pode favorecer uma respiração viciosa. Então, que a criança fique respirando pela boca, em vez de respirar pelo nariz. A mamadeira também, na medida que a criança vai... Então, a articulação da fala, a articulação dos sons pode se prejudicar em função desses hábitos. Mas não necessariamente a gente pode entender que elas são os determinantes sozinhos, né? Certo. Então, porque assim, uma arcada dentária ela pode ter alterações em função da chupeta, mas ela também vai ter outros fatores que vão poder influenciar nesse aspecto. Tá? Agora, de fato, o que eu sempre digo é o seguinte: uma criança que chupa chupeta até 5 anos de idade, uma criança que toma mamadeira até 5 anos, quem é que chupa chupeta?
Bebê. Quem toma mamadeira? Bebê. Então, com 5 anos de idade, você tem que esperar que a criança vai ter um comportamento igual de um bebezinho. Sim. Então, falar errado e falar atrapalhado também é um comportamento de bebezinho. Então, se ela tem 5 anos, toma mamadeira e chupa chupeta, é tratada como um bebezinho, portanto, vai falar como um bebezinho. Então, isso aí pode influenciar também, né? Mas, assim, eu não sou radical a respeito da chupeta. Ai, não pode nunca pôr chupeta. Até existem teorias, né, que dizem que a chupeta pode favorecer o desenvolvimento emocional da criança, mas tem a hora para colocar, colocar, como fazer uso, até que idade, né, se até 2 anos já pode tirar, não deixar a chupeta pendurada com a fralda, né, porque tudo isso muda de figura, né, porque uma coisa é a criança chupar a chupeta para dormir, outra coisa é a criança passar o dia inteiro com a chupeta e ainda com aquela fralda amarrada que pesa. Sim. Então toda essa musculatura fica, então todas essas questões vão modificar, né? Vão interferir de formas diferentes no desenvolvimento. Entendi. Então, o ideal é que pai e mãe observe o desenvolvimento da fala dessa criança. Ela tem que ficar praticamente normal até os 5 anos de idade. Normal até os 5 anos de idade, mas não significa que ela deva esperar até os 5 anos de idade para começar a se preocupar e dizer assim, não está falando, então vai melhorar. Sim. Porque quando uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, você acha que está diferente de outras crianças no desenvolvimento, você deve procurar o profissional. Porque um dos grandes sinais de problemas no desenvolvimento infantil é a linguagem. Certo. Então, às vezes, a linguagem ela pode colocar em evidência um outro problema que não se sabia, não se conhecia, até síndromes. Entendi. Tá? Até síndromes que eram desconhecidas, que não se sabia que a criança tinha. Sem contar com os problemas auditivos, porque os problemas auditivos nessa idade também são muito comuns, as otites. E, às vezes, nem toda otite, que é uma inflamação no ouvido, dói. Então, às vezes, a criança não é uma criança que frequenta o pediatra, porque ela não fica doente, mas ela tem, muitas vezes, muita secreção. A otite, a acumulação de secreção, e essa secreção faz diminuir a audição, ela passa a ouvir um pouquinho menos. Sim. E o fato dela ouvir um pouquinho menos faz com que ela também receba menos estímulos do que o normal. Então, isso pode atrasar o desenvolvimento da linguagem da criança e a família não perceber. E a otite com frequência na infância também, sem tratamento, ela pode trazer outros problemas auditivos mais adiante. Né? Perfeito. Boa dica. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser tirar algumas dúvidas, como faz para te encontrar, Denise? Bom, acho que pode até fazer contato comigo pelo e-mail? E-mail, né? E-mail, pode ser. Tá. Pode falar. Denise Tercariol, né, que é o meu nome, sem o cedilha, @univale.br, ou pelo meu telefone 47-9973-1116. Perfeito. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço, né, e a gente está à disposição para poder informar a população. Que bom. Okay? Foi realmente muito esclarecedor. Muito obrigada. Prazer estar aqui.